Olá, prezados e prezadas, bem-vindos à nossa quarta aula do módulo financeiro. Deixa eu só ajeitar aqui, para ir para o modo tela cheia, pronto. Hoje nós vamos, essa aula é um pouco mais curtinha, em virtude de ser a nossa última aula do módulo, então essa aula hoje é um pouco mais curta, porque também vocês terão que fazer a atividade avaliativa, que será encaminhada junto com vocês no e-mail, tá certo? Desde já fiquem tranquilos, mais uma vez avisar, eu vou dar algumas dicas do que vocês precisavam estudar para a prova aqui ao final dessa aula, e essa aula também já está valendo como conteúdo, tá certo? A prova conterá 8 questões, eu vou dizer mais ou menos mais na frente como é que vai ser a prova, as questões, tá certo? Então hoje a gente vai estudar sistemas de protesto, que é um assunto muito importante para quem trabalha na área de finanças, principalmente se você for trabalhar com alguma parte relacionada à cobrança, a contas a pagar, contas a receber, títulos de crédito, que a gente já viu na aula passada, então tá diretamente ligado a essas questões. Então, as aulas obedecem a um encadeamento lógico, então, para a gente poder finalizar esse módulo, nada mais do que esse sistema de protesto aí. Quando a gente pensa em protesto, a gente pensa logo em uma manifestação, né? A gente viu aí inúmeros protestos ao redor do Brasil de pessoas que reivindicam alguma coisa, reivindicam alguma lei, alguma mudança, de algum aumento abusivo. A gente viu aí também agora recentemente a manifestação do movimento Vidas Negras Importam, né? Uma série de protestos pela morte de um homem negro com um policial branco. Então, o protesto nada mais é do que isso, é uma reivindicação de alguma coisa que uma determinada classe, ou uma determinada sociedade, uma determinada pessoa, ela julga ser injusta. No sistema financeiro, o protesto também, ela, digamos, obedece a essa lógica. O protesto nada mais é também do que uma cobrança, uma manifestação de alguma situação dentro da operação financeira que se considera errado, se considera que não foi feito ou não foi cumprido ou acordado. Certo? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A definição do sistema de protesto. Nós vamos ver o tipo de protesto. Nós vamos ver quais são os sistemas de protesto. Vamos fazer uma revisão rapidinho do que é que vai cair na prova, para que vocês estudem. E vamos aplicar a prova. Essa aula de protestos vai ter duração entre mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. E aí o restante fica a critério de vocês para poder fazer minha atividade, tá certo? Fazer a prova, é uma prova, como foi, de 8 questões. Então a gente vai tentar aqui deixar o máximo de tempo possível para que vocês façam a prova com tranquilidade, sem pressa, sem força de tempo, porque afinal de contas, mesmo em uma modalidade AD, vocês precisam cronometrar um tempo de prova. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, a definição formal do protesto dentro do sistema financeiro. O protesto é um ato formal, ou seja, o que é um ato formal? É um ato que ele tem que ser formalizado em algum lugar, seja através de um contrato, seja através de uma assinatura, ou como a gente vai ver aqui, dentro de um órgão, a gente vai ver mais lá na frente, que é responsável exclusivamente pela formalização do sistema de protesto, que é o cartório ou o tabelionato de notas, certo? Então, o protesto é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de uma determinada pessoa. Nós já vimos o que é inadimplência, que é o quê? Quando uma pessoa ela deixa de cumprir um acordo financeiro com outra pessoa,
ou seja, a grosso modo ela está devendo, então o protesto é um ato que se destina a comprovar a inadimplência ou devedura de uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica. Então, para que a gente não se confunda, tanto pessoas físicas, no caso nós, como as pessoas jurídicas das empresas, elas podem ser alvos de protesto, desde que esta for devedora de um título de crédito. E aí a gente já viu na aula passada quais são os títulos de crédito, né? Cheque, duplicata, boleto, cartão de crédito, enfim. A partir do momento que você deve algum desses títulos de crédito ou os outros que a gente já viu, a pessoa que se sentiu lesada, ou seja, a pessoa que o dinheiro não foi recebido, ela pode formalizar essa cobrança através de um protesto ou de um outro de documento de dívida, como um acordo, um contrato, uma carteira de trabalho, enfim. Somente o tabelião e seus prepostos designados podem lavar o protesto. Aí é que vai uma coisa que acontece muito, principalmente nas micro e pequenas empresas. As pessoas fazem uma cobrança boca a boca. Uma cobrança sem essa formalização. Você está devendo, você tem que me pagar. E aí não tem essa formalização. Para que o protesto seja válido, é preciso que seja num tabelionato de notas, em que ele vai formalizar através de todos os documentos, para que haja essa. Geralmente se dá um número de protesto, uma espécie de tipo um código de barras, que você pode acessar esse documento nos bancos de dados, enfim, que aí você pode ver o andamento desse protesto. Quais são as finalidades do protesto? Ele se destina basicamente a duas. A primeira é de provar publicamente o atraso do devedor, ou seja, de você comprovar perante a sociedade que o devedor ele realmente está te devendo, que não é invenção sua. Então, o protesto serve para isso. E segundo, é de resguardar o direito de crédito. Afinal de contas, quando você faz uma operação de crédito, você espera, obviamente, que você vai receber aquele dinheiro, né? Ninguém faz uma operação de crédito, ninguém empresta dinheiro a ninguém compra alguma coisa, ninguém faz qualquer movimentação financeira sem esperar que você vai ter um retorno daquilo ali. Então, o protesto serve para isso, para resguardar o seu direito de receber aquele dinheiro, de você provar que está lhe devendo, né? Você vai provar que a pessoa está sendo caloteira. Mas quem é esse bendito tabelião? Quem é essa pessoa? O tabelião de protesto é uma pessoa que é investida nesse cargo em virtude da delegação do poder público. Aí vai um adendo. Existem hoje, na verdade, infelizmente existe, não é de hoje, muitas pessoas que fazem protestos clandestinos, que são, digamos, não são investidos, eles vivem de empresas paralelas, para que você possa registrar seu protesto, sendo que aquele protesto não tem valor jurídico. Okay? Se você for para a justiça com um tabelião de notas que não seja, digamos, credenciado pelo poder público, aquele protesto não tem validade. Então, o tabelião de protesto ele só pode ser delegado pelo poder público. Geralmente é feitos concursos destinados a preencher esses cargos de tabelião. Então, geralmente existem 2, 3, 4 tabeliões em determinados cartórios. Ou geralmente eles fazem um tabelião estadual, tabeliões municipais, tabeliões distritais, enfim. Não tem muito
um padrão, mas varia de estado para estado, país para país, enfim. Ou seja, a atividade notarial de protesto e também de registro são essencialmente públicas, ou seja, não existem tabeliões privados. Você só pode registrar o seu protesto através do tabelião público de um cartório de notas, certo? Mas que, por razões diversas, não podem ser exercidas diretamente pelo Estado, que delega aos tabeliães essa prerrogativa, desde que logrem êxito no devido concurso de provas e títulos a que são submetidos. Geralmente, quem é tabelião é formado ou em contabilidade, ou administração, ou economia. Ou, muitas vezes, em direito também. Porque são geralmente áreas correlatas que têm a ver com o seu tabelião, com a atividade do tabelionato, tá certo? Mas, lógico, existem tabeliões que são formados em outras atividades que passaram no concurso, tiveram competência de passar, então tá liberado, certo? O tabelião, ao examinar um título distribuído para seu cartório, ou seja, quando ele chega com atividade de registro do protesto, ele deverá tão somente fazer a verificação dos aspectos, e aí eu chamo a atenção para isso aqui, ó, dos aspectos formais, eu nunca acerto isso aqui, mas uma hora acerto, aspectos formais do título, ou seja, quando uma pessoa vai fazer um protesto diante de um tabelião, desculpem, ela tem que levar em conta que todos os requisitos essenciais, têm que ser cumpridos. Quais são eles, professor? Todas as informações têm que estar no título. Por exemplo, vamos pensar no cheque. Vamos supor que é um protesto de cheque. Quais são os requisitos essenciais que o cheque tem que ter? Ele tem que estar preenchido corretamente, ele tem que estar em uma letra legível, ele tem que ter todas as informações de data, local, valor, enfim. Se o vencimento está ok, se a data de emissão foi ok, se está tudo ok. Então, o tabelião, a primeira coisa que ele olha é essa. Se não tem nenhum preenchimento errado, nenhuma rasura, nenhuma nada, então ele está ok. Tudo ok, ele pode dar prosseguimento àquele protesto. E aí a gente entra na segunda, que é aqui, ó. O tabelião não adentrará um mérito pelo qual o título foi emitido, ou seja, ele não dá, digamos, um julgamento de que aquele título foi emitido certo, aquele título foi emitido errado, aquele título é bom, aquele título é ruim, ele não entra nada disso. Nem tampouco ele verifica se o título prescreveu, se a perda do direito da ação que assegura o exercício do direito de crédito, o que é prescrever? Uma coisa que venceu. Ou seja, eu tenho até tal data para poder receber o título, aquele título venceu. Então o time não olha isso. Ou a decadência, perda do próprio direito de crédito. Ou seja, quando a pessoa perde por ela própria, por algum, digamos, poxa, fugiu a palavra. Por algum motivo, o título de crédito, por exemplo, morte. Às vezes o portador de crédito está esperando o crédito, morreu. Ele não vai poder receber aquele título. Então, o tabelião não olha isso. Ele olha os aspectos formais e ele dá um encaminhamento do protesto. O restante disso pode é que vai, professor. A justiça aqui resolve. Certo? Quais são os efeitos de um protesto? Primeiro, na esfera judicial, o credor terá em seu poder a prova formal revestida de veracidade e fé pública, de que o devedor está inadimplente ou descumpriu com a sua obrigação. Ou seja, ele vai estar com um protesto em mãos, um arquivo físico,
um documento, um relatório, alguma coisa que comprove que ele fez o encaminhamento de que o devedor está devendo a ele. Com essa prova, ele requer em juízo, ou seja, na justiça, as medidas liminares para que o protesto ele seja, digamos, válido, ele seja acionado, como, por exemplo, busca e apreensão, quando é um caso muito grave de roubo, ou de corrupção, ou de falta de pagamento mesmo, você pode entrar via protesto para que a Polícia Federal busque e apreenda bens pessoais daquela pessoa que você está devendo e para poder servir como garantia de pagamento. Enfim, parece que o protesto serve. E assim ele terá mais chance de ser o vencedor das ações que promover, cuja discussão será o título, etc. Então, por que o protesto é importante? Porque ele te dá a garantia formal, ele te dá a garantia jurídica, ele te dá a garantia econômica de que aquela sua ação, aquele seu requerimento, ele vai, no mínimo, ser examinado pelo juiz. No mínimo, o juiz vai ter que olhar para aquele caso, porque ele foi, digamos, referendado pelo tabelião de notas, que comprovou que realmente aquele requerimento está atendendo todos os requisitos. Então, no mínimo, o juiz vai ter que olhar para poder julgar seu caso. E aí, a partir da ordem do juiz, vai buscar apreensão, vai dar um monte de requerimento, às vezes vai buscar um acordo, às vezes vai poder fazer alguma coisa que consiga fazer com que aquele protesto seja digamos, vencido, que você seja vencido, certo? Já no âmbito extrajudicial, o protesto interessará quem realize empréstimos ou financiamentos, pois essas pessoas, físicas ou jurídicas, desejam saber a real capacidade da outra parte no que tange o cumprimento das suas obrigações. Aqui, deixa eu até pegar aqui, ó, essa partezinha aqui, olha, aqui, não saiu certo não, mas vocês entenderam. Nessa parte aqui, ó, é a mesma coisa que a gente fala quando tem a fama de uma pessoa. Isso é muito comum em cidades pequenas, em bairros pequenos, quando passa uma pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa ali, ó, é caloteira, demora de pagar, é ruim de pagar. Não tem gente que escutou isso. Seja de amigos, seja de familiares, seja de conhecidos, a gente sempre escuta, né? Olha, não empresta fulaninho de tal não, porque fulaninho de tal é mal pagador. Não empresta fulaninho de tal, porque fulaninho de tal demora de pagar. Não empresta fulaninho que fulaninho some, só aparece depois de um tempo e te paga errado. Então, não tem isso. Pronto. No âmbito das empresas e no âmbito das relações extrajudiciais grandes, o protesto ele serve para que as pessoas saibam a capacidade que aquela pessoa tem de poder pagar e honrar com seus compromissos. Vamos pensar num caso assim. Ó. Vamos supor que a gente tem uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C. A empresa B empresta um dinheiro à empresa A, com prazo de 90 dias para que a empresa A pague a empresa B. Depois desses 90 dias, a empresa A não paga. A empresa B procura a empresa A diz que não vai pagar, que não tem condição de pagar, ou que a dívida está errada e o valor está errado, enfim. Aí a empresa B entra com um protesto no tabelionato de natas, cobrando a empresa A daquele determinado valor. Ao mesmo tempo, a empresa A procura a empresa C para poder pedir um dinheiro emprestado, para poder cobrir alguma necessidade e tal. A empresa C imediatamente olha no sistema de cartão de protesto se não tem algum protesto contra aquela empresa. Se ela vê que tem muito protesto, se vê que várias outras empresas estão reclamando dela, com certeza ela não vai emprestar, porque, afinal de contas, o dinheiro da empresa é exatamente importante, né? Então, percebam aí a importância do protesto no âmbito extrajudicial. Assim,
Os interessados em geral, sobretudo os órgãos de proteção de crédito, Associação Comercial, SPC, Serasa, só, aqui faltou um sempre, mas aqui tem um sempre, ó. Aqui, ó. Aqui tem um sempre. As empresas sempre solicitam dos tabelionatos de protesto as relações de pessoas que possuem protestos lançando em seu banco de dados. Então, o SPC Serasa sempre vai ter lá no seu banco de dados as pessoas que têm muitos protestos, ou que têm algum protesto, ou que têm vários, ou que têm poucos, que têm muitos. Qualquer pessoa que tiver um protesto, tiver alguma reclamação, vai estar lá no banco de dados. Com isso, tem-se maior segurança jurídica, pois em um exemplo prático, uma empresa financeira só vai realizar um empréstimo se o contratante estiver com seu nome limpo na praça. E aí eu trago novamente a questão da empresa A, empresa B e empresa C. Pensem agora que existe uma financeira, uma emprestadora de dinheiro, que a gente vê muito comum nas nossas cidades, né, no centro, vamos supor que uma Crefisa, uma BMG, que tá lá, você chega lá e quer um dinheiro emprestado para poder pagar em 12 vezes, a empresa, além de solicitar seus dados, ela consulta através dos cadastros do Serasa, do SPC, se você está com o nome limpo, se você não tem nenhum protesto, se você não tem nenhuma dívida que você não pagou. Então percebam aí a importância que um protesto tem tanto na esfera judicial, no sentido de você cobrar ao devedor judicialmente, quanto no âmbito extrajudicial de você fazer a famosa fama, né? Se você tem uma fama de mal pagador, uma fama de bom pagador, vai influenciar diretamente nos seus contratos presentes e futuros. Até aí, tudo ok? Vou ajeitar a câmera aqui. Então, vamos lá. Quais são os custos do protesto? Aí você pergunta, professor, eu quero fazer o protesto, eu preciso pagar? A resposta é não. O serviço de protesto, ele é gratuito. Gratuito para quem vai protestar. Por quê? Porque vamos pegar aqui, ó. Não há... Opa, volta. Aqui. Não há que se pagar nenhum valor pelo protesto do título. Para protestar um título. Todos... Opa, peraí, ainda estou me batendo com isso aqui. Vamos lá. Todos os emolumentos é dinheiro, viu, gente? Todos os custos, melhor dizendo, deverão ser suportados pelo devedor quando este for efetuar o pagamento ou cancelamento. Então percebam que o sistema de protesto é cruel com quem deve. Porque a partir do momento em que quem tá para receber o dinheiro faz um protesto, e se ele tiver causa ganha, todos os custos daquele protesto, daquela ação, eles vêm incorridos no pagamento, através que o juiz ele acrescenta um valor a mais para que seja o pagamento ou cancelamento daquele protesto. Então, ó, o devedor, além de ele estar devendo, ele também tem que pagar os custos que a gente chama de custos judiciais. Deverão, outros sim, arcar com emolumentos os sucumbentes, perdedores das ações judiciais que ensejarem sustação ou suspensão judicial definitiva do processo. Por fim, o apresentante deverá pagar os emolumentos na hipótese somente de existência do processo. Aqui, ó, eu chamo a atenção para esse final aqui, ó. De existência do processo. Se você entra com um protesto e depois você vê que você errou e que não foi o valor, que a sua cobrança é injusta, quem tem que pagar o custo é você. Que aí entra em ação de danos morais, pode entrar em ação de falsidade de denúncia, enfim, uma série de termos jurídicos que não vale muito a pena a gente discutir aqui. Mas o que você precisa ter como noção, a principal consequência é de que você
não pode fazer protesto por besteira. Você tem que ter total consciência e ciência, tanto você quanto a sua empresa, de que você está amparado por lei e amparado com todos os atributos e benefícios necessários para que, quando você entrar com protesto, você ter imposto todos aqueles documentos, todas aquelas informações, você consiga ganhar a causa. Se você tem qualquer dúvida, consulta o setor jurídico da empresa, ou consulta o devedor, ou tente resolver a situação que não seja por protesto, porque caso você entre e depois desista ou você perca a causa, quem vai pagar os custos do protesto é você, ok? Vamos para o próximo aqui. Como é que eu devo apresentar o protesto? Dizem as normas da Corregedoria Geral da União, era para ter colocado aqui, mas enfim, que em comarcas onde há mais de um tabelionato, geralmente assim são em cidades muito grandes, como por exemplo aqui na Bahia, Salvador, acho que tem mais de um tabelionato de notas. Acho que aqui em Feira também tem acho que 2 tabelionatos de notas. Mas em exemplos maiores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, cidades que têm vários tabelionatos de notas, há necessidade de que o serviço de distribuição, onde os títulos são divididos de forma quantitativa, ou seja, em relação ao número de títulos, e qualitativa em relação à faixa de valores. Então, geralmente, quando tem muitos tabelionatos, um tabelionato pega os valores menores e as quantidades menores. Outro tabelionato pega os valores maiores e as quantidades maiores. Para facilitar a apresentação, ou seja, onde eu devo ir para protestar, um acordo com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, foi celebrado em 97, autorizando que os títulos oriundos de bancos sejam enviados ao distribuidor por meio magnético. Naquela época era o disquete, eu não sei se vocês lembram ainda, ou já viram um disquete, era um quadradinho preto em que você armazenava uma certa quantidade de documento. Era o famoso pendrive, só que o nome era disquete, era um disquinho preto que você armazenava uma quantidade pequena de informação e entregava aquele disquete depois para o tabelionato. Foi o precursor do pendrive. Hoje quase não se usa mais disquete, geralmente se manda o arquivo em PDF mesmo, virtualmente, e isso acabou incorrendo em redução de custos, que antigamente cada tabelionato precisava de um lugar enorme para arquivar documento, e aquilo ali gerava custo, gerava com o tempo muita poeira, deterioração de documento, deterioração de disquete, enfim. Os tempos pré-modernos, né? Hoje, com tudo, você manda tudo por e-mail, adiciona na nuvem e tudo certo. Então, vamos lá. Cadê? Que por meio de zero eletrônico de dados, devendo os tabelionatos providenciarem tão somente a sua mera instrumentalização, ou seja, o seu manuseio, conforme dispõe a lei do protesto, de 97, em seu artigo 8, em parágrafo único. Então, percebam que o tabelionato e o sistema de protesto, ele não é dono dos dados. Ele não é dono dos dados. Ele apenas pode utilizá-lo para sua instrumentalização e para poder, digamos, acessar as informações sempre que possível na hora do processo. Ok? Aí você pergunta, professor, e depois que acontece tudo, que me dá causa ganha ou me dá causa perdida, como é que acontece o pagamento do protesto? Eu trago aqui, ó. O pagamento do título ocorre quando o devedor, sendo intimado pela justiça, comparece ao cartório, ainda dentro do prazo em curso, geralmente são 3 dias após o coisa do processo, para liquidá-lo. Então, o pagamento ele não pode ser feito em banco, ele não pode ser feito em mãos, ele não pode ser feito via transferência bancária,
ele não pode ser feito via depósito, não. O pagamento ele tem que ser feito no cartório, qual o juiz encaminha, e lá ele paga. Para isso, o devedor paga a importância referente ao valor do título, ou seja, o valor que ele está devendo, acrescido do que eu já falei dos respectivos emolumentos. Ou seja, a atividade do tabelionato, a atividade judicial, geralmente são valores fixos, que variam de tabelionato para tabelionato, de cidade para cidade, de estado para estado, enfim, é um sistema que não vale muito a pena a gente trazer, porque é muito complexo, muito chato, então a gente não precisa saber de tudo. Como consequência do pagamento, o protesto do título não é lavrado, ou seja, o cartório ele não manda o protesto para o SPC, para o Serasa, para as associações comerciais, e por consequência você não tem, digamos, o seu nome sujo. Tinham? Até agora tá tudo ok, bem tranquilo. Existem também as retiradas sem protesto, que é o que? É um ato praticado exclusivamente pelo apresentante, ou seja, por quem apresenta, antes do vencimento do trido, que impede o protesto do título. É como a chamada desistência do processo, que, como eu falei anteriormente, quem paga os custos no caso é quem fez o protesto de desistir. Certo? É o que a gente chama de retirada desse protesto, quando você percebe que a sua cobrança não vai ter efeito, ou que você fez alguma coisa errada durante o processo do protesto, e aí você retira e arca com os custos que seriam do devedor, caso você tivesse ganhado a causa. Certo? Temos também a sustação judicial, que é o quê? É um ato judicial, ou seja, estabelecido em juízo pela justiça, que é praticado antes do vencimento do trido, que impede o protesto do título. A sustação pode ser liminar ou definitiva. Enquanto liminar, a sustação não gera obrigatoriedade de pagar os custos, ou seja, quando o devedor entra com ação na justiça, chamada de sustação judicial, que impede em caráter provisório ou definitivo que você pague aquele título até ser julgado de novo. Em tratando de sustação definitiva, é o sucumbente perdedor da ação quem deverá arcar com os respectivos emolumentos. Certo? Tem muita coisa aqui agora, não. O aceite do protesto, que ocorre exclusivamente com as letras de câmbio, que a gente já viu na aula passada, e com as duplicatas, que também vimos na aula passada, que é apontadas para o protesto por falta do aceite, é o próprio devedor que deverá comparecer em cartório. Ou seja, é quando você faz o protesto, você encaminha, e aí o devedor não aceita que você não aceita que você faça o protesto. Só que, como a gente diz o ditado, você não tem querer, né? Então, quando você não tem querer, o cartório ele obriga, entre aspas, na verdade ele intima você a comparecer sobre efeitos, sobre penas jurídicas, criminais até. E você tem que ir lá para receber os emolumentos, ou seja, os custos, e fazer o devedor aceitar o título. Como é que faz isso? Com o devedor assinando no antiverso do título, tornando o destarte um título de crédito perfeito e acabado e, portanto, que vai ser exigido e lavrado em juízo. O título aceito em cartório poderá ser posteriormente apontado por falta de pagamento caso não seja liquidado junto ao credor. Ou seja, quando você faz todo esse processo aí e depois o devedor não paga. Ou seja, ele já está incorrendo em crime judicial, ele pode ser preso, pode ser condenado. Geralmente as penas variam de 6 meses a 2 anos, a depender do crime que ele é enquadrado. Tá certo? Vamos ver aqui. Cancelamento
é o ato averbatório, ou seja, que não é verbalizado, que procede à exclusão do registro do protesto no respectivo cartório, bem como dos órgãos de proteção ao crédito por via de consequência. Ou seja, é o ato que ele é feito através do juízo que pede que o protesto seja excluído do cartório. Em virtude do fato de o apresentante não pagar nada para dar entrada no protesto de um título, é o devedor que suportará o pagamento dos custos do protesto, acrescido dos custos referentes ao ato de cancelamento, aos quais perfazem 50% sobre o valor daqueles. Então, se você cancela o título através desse ato de cancelamento, o devedor, no caso que pede o cancelamento e que diz que vai pagar além dos custos do protesto, vai acrescentar um custo de 50% a mais. Para cancelar um título, o devedor deve apresentar o título protestado ou, na sua impossibilidade de fazê-lo, apresentar a carta de anuência do credor com sua firma reconhecida, contendo os dados do título e a identificação do devedor. Até aqui a gente viu que os atos de aceite, os atos de cancelamento, os atos de aceite, na verdade aceite não, eu falei já, aceite, cancelamento, os atos de formulação do protesto, eles geram efeitos que podem ser positivos e negativos, né? A gente viu isso. Mas, como é que se dá a suspensão judicial dos efeitos do protesto? A gente já viu que cancela, que não cancela, que pode, que não pode, mas como é que se dá essa suspensão judicial? É um ato judicial praticado após o protesto do título, que visa a sua respectiva baixa, ou seja, o que é uma baixa que aquele protesto vai acabar. A suspensão dos efeitos pode ser também liminar ou definitiva. Enquanto liminar, não há obrigatoriedade de pagamento de custos. Em se tratando de suspensão definitiva, é o perdedor da ação que deverá arcar com os respectivos emolumentos. É quase a mesma coisa do que a gente viu nos slides anteriores aqui, ó, de cancelamento, aceite, de retirada sem protesto. E o que é que muda da sustação para suspensão judicial? Ó, perceba que a sustação, vou até pegar o pincelzinho aqui de novo, e o pincel. A sustação, ó, é antes do vencimento do trido. Você pode fazer a sustação judicial. Já o caso da suspensão judicial é, ó, após o protesto do título visando a sua baixa. A sustação, vamos voltar aqui rapidinho, é para que impede o protesto. Vai impedir que o protesto seja realizado. Já a suspensão não é que o protesto seja impedido, é para que ele seja finalizado após o pagamento ou após o fim do processo. Certo? Para a gente não confundir. Vamos lá, ó. Institutos e terminologias do serviço de protesto. O que é a gente vai ver o que é apresentante, o que é ascendente, o que é responsável, o que é emitente, o que é portador e o que é trido. Certo? Vamos lá. O apresentante é a parte que procede no pedido de entrada no protesto. Geralmente, quem faz o protesto é o credor, ou seja, quem emprestou o dinheiro, quem emprestou o título, deu o dinheiro do título de crédito e tal. Então, ele é o apresentante, ou seja, é quem faz o protesto. Certinho? Geralmente é o credor, mas pode ocorrer que o apresentante seja apenas um mero cobrador do título em virtude de endosso mandato, ou seja, através de uma procuração que garanta aquela pessoa poderes para que possa pedir o processo. O cedente
é a parte que transmite o crédito ao apresentante, quando o endosso for translativo, ou que transfere simplesmente os poderes de cobrança através do endosso mandato. Então, o cedente é quem vai dar o crédito, ou dar o dinheiro de uma forma mais grosseira, para o apresentante, quando o endosso for translativo, ou vai transferir os poderes via procuração. O devedor responsável sacado é chamado o caloteiro, é chamado o que estava devendo. Então, a pessoa que deverá pagar o título. Emitente foi quem emitiu o título de crédito. Os emitentes de notas promissórias e cheques, por exemplo, são devedores. Já os emitentes de duplicata são os credores. A gente deu um exemplo aqui de 2 títulos de crédito que a gente viu ano passado. O portador é o que a pessoa que comparece ao balcão de atendimento para dar entrada nos títulos. Muitas vezes, o apresentante ele não tem condições de ir ao cartório, né, ao tabelionato para poder dar entrada no protesto. Ele, obviamente, o que ele faz? Ele confere esse poder a uma pessoa de confiança. Lá no tabelionato, quando você faz o protesto, que a pessoa vê que o protesto não é daquela pessoa que está ali, é chamada de portador, também tem que assinar um documentozinho lá para poder comprovar aquilo ali. E o trido, como o próprio nome já diz, o nome TRI lembra de 3, compreende o prazo de 3 dias em que o devedor tem para pagar o título em cartório após o protesto deve ser formalizado. Vencido o trido, o título automaticamente entra em protesto. Então, quando você faz o registro do protesto, e aí está todo protocolado, gera o número de protocolo, e esse número de protocolo ele é entregado ao portador ou apresentante, o devedor ele tem um prazo de 3 dias, ou 72 horas, para que ele pague aquele título antes que ele entre em protesto. Já que ele não pagou, o título é automaticamente protestado e enviado para aqueles órgãos que nós já falamos, SPC e Serasa. Contudo, se o devedor for intimado no último dia do vencimento, ou seja, vamos supor que o prazo é dia 5 de um pagamento de um título de crédito, e o protesto é intimado no dia do vencimento, ou seja, o protesto chega para ele no dia do vencimento, será acrescido mais 24 horas para que ele possa pagar, uma vez que o devedor ele deve ser notificado com no mínimo 24 horas antes da antecedência do vencimento do trido. Muitas vezes acontece isso, porque a nossa burocracia é muito lenta, então geralmente às vezes uma pessoa faz um protesto, aí, por exemplo, faz um protesto 2 dias antes do vencimento do título. Isso é muito comum também, geralmente você tem que fazer um tempinho antes, uma semana, enfim, para já ter um andamento da burocracia. Aí você faz com 2 dias, só que aí o processo sai, a intimação chega ao cara no dia do vencimento, então ele não tem como pagar. Aí o que a justiça faz? Automaticamente concede mais 24 horas para que você possa pagar. Até aqui tudo ok? Tudo ok, né? Vamos chegando agora na nossa última parte da nossa aula, e a gente vai ver os tipos e motivos de protesto. Vocês percebam aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de protestos. Nós temos o protesto facultativo, o protesto necessário, o por falta de pagamento, por falta de aceite, o protesto comum e o processo especial para fins famintáveis. A gente vai ver as diferenças de cada um desses e entender quando é que eu devo fazer cada protesto, tá certo? Então vamos lá. O primeiro é o protesto facultativo. Ele tem a finalidade de provar a impontualidade do devedor. Ou seja, o que é impontualidade? Só a gente pensar em quando a gente é pontual ou não, quando a gente atrasa alguma coisa. E constituir o devedor em mora. Ou seja, quando vocês verem isso aqui, ó,
lembrem de moratória. E constituir que de fato ele é um devedor e, por consequência, fazer fluir os juros, né, de dívida e a interrupção da ação, que é quem fala isso é o artigo 40 da lei de 97. O protesto facultativo ele também tem a ver com o protesto necessário, que é o que, é realizado para que o portador garanta seu direito de regresso, ou seja, seu direito de receber contra quem está devendo e seus co-obrigados. A lei uniforme, que é chamada de LU, prevê protesto necessário nos artigos 25, 44, 53, 56, 60 e 68. Não precisa, digamos, vocês focarem muito nesses artigos, é só para vocês entenderem a ideia, para que o portador conserve direito regressivo contra o sacador e seus avalistas. Ou seja, o protesto necessário, como o próprio nome já diz, ele é necessário para que o credor ele tenha o seu direito e a sua necessidade de receber do sacador e seus avalistas. O protesto também está previsto no artigo 32, que é a lei de 1908. Nos casos em que a lei não existe protesto obrigatório, não há necessidade de protesto para o exercício da ação cambial direta, nem contra o aceitante, nem contra o respectivo avalista. Então, percebam que você só faz o protesto necessário quando tiver esses artigos aqui ou nesse aqui. Ah, professor, se eu trabalhar na empresa que eu vou trabalhar com protesto, não se preocupe, porque lá eles vão te orientar sobre esses artigos aqui e você vai saber de qual é salteado. Mas por enquanto, para cá, vocês só precisam saber que protesto, ele só vale, protesto necessário, ele só vale quando é para esses aqui. Aqui e cá. Certinho? O protesto por falta de pagamento, como o próprio nome já diz, né, somente poderá ocorrer após o vencimento do título ou documento de dívida. Ou seja, quando o prazo de pagamento ele aconteceu e não foi cumprido a obrigação de pagamento por parte do devedor. É um motivo de protesto, é o mais usual. Realmente, estabelionatos de nota, a maioria dos protestos são por falta de pagamento. É cabível em todos os títulos de crédito ou documentos de dívida que a obrigação esteja vencida. Veja a observação 1 abaixo, a gente vai ver essa observação daqui a pouco. Sendo o ato pelo qual o portador entrega o título ou documento de dívida vencido ao tabelião para expedir intimação, a fim de que o devedor efetue o pagamento ou manifeste os motivos pelo não pagamento sob pena de protesto. Aí, aqui é que entra agora que são elas. Geralmente, os protestos de falta de pagamento, eles podem ser diversos, desde digamos, a questão de que o próprio devedor não quer pagar, por algum motivo pessoal que ele não quer pagar, seja por motivos de impossibilidade de pagamento, seja por motivos de não encontrar dinheiro em caixa, seja por motivos de morte, de acidente, enfim, uma série de coisas que entra nesse aqui e que no ato do protesto ele tem que ser formalizado para que repasse a decisão para as esferas judiciais. A observação 1, que a gente falou aqui, que desde que a obrigação esteja vencida, é porque aqui, a letra de câmbio sem aceite não pode ser protestada por falta de pagamento. Então, lembra quando a gente viu na aula passada o que é uma letra de câmbio, que eu expliquei o que é o câmbio, quais são os tipos de letras de câmbio que tem, a flutuação, então. Se você faz uma letra de câmbio sem aceite, uma operação de título de crédito de uma empresa ou pessoal de uma letra de câmbio sem aceite, você não pode protestar aquela letra por falta de pagamento. Você vai ter que buscar um acordo, vai ter que buscar uma outra forma de você, digamos, ter o resgate daquele dinheiro que não seja um protesto. As duplicatas mercantis ou duplicata de prestação de serviço, também sem aceite, podem ser protestadas mediante a apresentação de documento que comprove essa venda da duplicata
e efetiva entrega de recebimento da mercadoria ou de prestação de serviço, certo? Então, a duplicata mercantil também só pode ser protestada se eu tenho um documento que comprove a venda e compra daquela mercadoria e a sua efetiva entrega e recebimento da mercadoria no local onde ela foi destinada. Certinho? O protesto por falta de aceite é possível quando terminado o prazo previsto em lei para que o devedor aceite o título, este não aceita. E a gente já viu o que é aceite alguns minutos atrás. O protesto por falta de aceite somente poderá ser lavrado antes do vencimento do título, conforme diz a lei de 97, embora na prática sejam poucas as ocorrências. O protesto por falta de aceite tem a finalidade de comprovar a recusa de quem está devendo em reconhecer que existe aquela dívida ao título de crédito, comprovando desta forma a diligência do credor em obter o cumprimento da obrigação. Se o sacado aceita, ou seja, se o devedor ele reconhece que ele realmente tem uma dívida, ficará vinculado ao título todas as suas obrigações, pois o título se aperfeiçoará, tornando um líquido e certo, faltando apenas vencer para se tornar um protesto por exigência. Geralmente esse título ele não era muito comum, esse protesto, mas agora está sendo, porque muita gente não está aceitando pagar. E é meio que um caminho sem volta, porque quando o protesto por falta de aceite, 99,9% é causa ganha, porque a jurisdição e o próprio juiz entende que se a pessoa não quer pagar, ou se ela não aceita pagar, ela está incorrendo em algum tipo de erro. O protesto comum visa comprovar o descumprimento de obrigação, ou seja, volto a repetir aqui de novo, a questão do descumprimento de qualquer regra pré-estabelecida, que pode ser lavrado por falta de pagamento, falta de aceite ou de data de aceite. Ou seja, o protesto comum é meio que um mistureba de todos esses aqui. E o protesto para fins falimentares é quando você protesta e a empresa fale ou a empresa está em processo de falência. Que aí é o que? Será decretada a falência do devedor, aquele que, sem relevante razão de direito, ou seja, sem nenhum motivo específico, não paga no vencimento obrigação líquida, ou seja, obrigação financeira materializada em título, cuja soma passa equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Ou seja, quando o devedor ele não paga até o determinado período do vencimento um título que valha 40 salários mínimos na data do período da falência. Então vamos pensar aqui que hoje o salário mínimo está em R$1.000 aproximado, né? Então, se até a data da falência o título ultrapassa R$40.000 e ele não paga, ele é decretado como uma empresa ou uma pessoa física falida. Também o artigo 23 relaciona que somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. Portanto, o protesto por falta de pagamento é pressuposto para o pedido de falência, ou seja, quando você não paga, você automaticamente entra com o processo de falência porque você supõe-se que você não tem pagamento você não dispõe de fins monetários para aquilo ali. Portanto, o protesto por falta de pagamento é pressuposto pedido de falência. Segundo o entendimento do STJ, a dívida do devedor pode ser provada tanto pelo instrumento de protesto quanto pela certidão de protesto. Com relação à intimação do devedor, o tabelião, ao realizá-la, deve identificar a pessoa que recebeu, como eu já falei, anotando a informação, no termo de protesto. E aí tem a súmula 41, que é a súmula
da falência. Isso aqui eu botei, mas a gente não precisa explicar muito. Você só precisa saber que quando tiver um protesto de falência, vai ter a súmula 41. Isso aqui a gente já viu, acabei repetindo. Protesto por falta de devolução refere-se somente às duplicatas. Lembra quando a gente falou na aula passada que a duplicata tem que ter uma via para você e outra via para outra pessoa, por isso que eu chamo de duplicata? Então, quando tem uma compra e venda mercantil, prestação de serviços, em que o sacador dá origem à duplicata e envia para que o devedor aceite, se o sacado não devolver a duplicata, o sacador ele pode protestar por falta de devolução, certo? Entretanto, o protesto não é a única medida eficaz do cumprimento da obrigação de pagar, uma vez que, ao invés de protestar por falta de devolução, o sacador pode emitir uma triplicata ou emitir uma outra duplicata instruída com a nota fiscal que lhe deu origem. Por isso que eu não botei essa aqui como outros motivos de protesto, porque realmente não é muito comum, porque a duplicata próprio já dá a solução para que se resolva aquele problema sem precisar incorrer em custos judiciais e extrajudiciais. O exercício do direito de regresso é conferido aos avalistas e aos endossantes quando o avalista, ou seja, lembra quando a gente falou de nota promissória, lá com o avalista, que é uma terceira pessoa que está avalizando e analisando a situação, efetuar a obrigação de pagar o título, que por natureza seria do devedor principal, e há, portanto, que se denomina de subrogação pessoal. O avalista ou endossante pode protestar o título a fim de ser ressarcido pelo devedor principal. Ou seja, se a gente tem uma pessoa A, uma pessoa B, o avalista é o C, se o avalista paga o protesto de A para B, ele pode entrar em protesto para que ele seja ressarcido aquele valor, se, nesse caso, a pessoa A não pagar. Certo? É bem simples. Então, o que nós vimos hoje, definição de protesto, a gente viu que é um ato de manifestar uma injustiça ou uma cobrança monetária em relação a determinado tipo de pagamento. Nós vimos os tipos e o sistema de protesto. Isso é bem simples, foi bem resumido. Eu acho que a aula é bem tranquila, bem simples, bem direta. Não tem muito o que a gente, digamos, acrescentar mais. Então, vamos falar agora da prova que vocês responderão ao final dessa aula. O que é que eu quero que vocês foquem nessa revisão que vocês vão fazer antes da prova, que vocês estiverem com seus cadernos em mãos aí para poderem estudar. Estudem os principais tipos de controles financeiros básicos, que a gente já viu lá, lembra? Capital de giro, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, pronto. Estudem isso. Estudem os controles de vendas e os controles de estoques. Para que serve o controle de venda? Para que a função do estoque? Estudem os tipos de estoque, os métodos de controle de estoque. Enfim, títulos de crédito. Estudem quais são os títulos de crédito, quais são as características dele. Estudem aquela continha de contas a pagar e receber de juros que eu ensinei a vocês. Estudem isso aí que certamente vai cair na prova. Quais são os motivos de devolução de cheque? E aí eu peço que vocês memorizem mesmo os motivos de devolução, qual é o motivo 11, qual é o motivo 12, qual é o motivo 13, motivo 28, enfim. Estudem isso. E essa aula de hoje, só para dar uma pincelada, os principais tipos de protesto que a gente viu, né? Protesto por aceite, por falta de pagamento, o direito de regresso, enfim, estudem isso aí que com certeza vocês vão, focando nisso aqui, vocês vão se dar bem na prova. Então, como será a prova? Ó, tempo de duração aproximada de 1 hora e 30 minutos, mas como a nossa aula hoje é um pouco mais curta, então esse tempo vai ser maior para que vocês façam a prova. O número de questões são 8 questões, 4 abertas, 2 fechadas e 2 de cálculo. O preço da prova é 10 pontos. Por que eu coloquei esse tempo todo? Porque
eu sei que as questões fechadas, as questões de cálculo e as questões abertas, todas as 3 questões, elas demandam tempo, principalmente as abertas, que eu quero que vocês escrevam mesmo tudo, afinal de contas é uma prova, uma avaliação, e as questões de cálculo, geralmente também vocês demandam um tempinho para poder resolver. E prestem atenção nas questões fechadas, porque tem pegadinhas na prova e vocês podem acabar se batendo com elas, então vocês precisam de muita atenção para que vocês consigam realizar. O peso da prova é 10 pontos, obviamente. O prazo de entrega das notas será em até 48 horas após a entrega das provas pela coordenação. Então, assim que a coordenação me enviar as provas, 48 horas depois eu prometo entregar os resultados, ou até antes. E o que eu sempre falei desde a nossa primeira aula, quem fez as atividades tem ponto extra, caso não alcance a média, certo? Então, acho que vocês não terão muita dificuldade, porque como eu já dei aqui na revisão e nas aulas anteriores, estou sempre falando, é a questão das atividades. Quem seguiu esse cronograma de estudos não terá dificuldade nenhuma de fazer a prova. Então, vai passar com êxito. E quem não seguiu, ainda está em tempo de correr atrás do prejuízo, porque as minhas provas não são muito difíceis. Eu não sou um professor carrasco, não sou um professor que quer prejudicar ninguém. Eu só cobro aquilo que eu dei em sala de aula, certo? E ainda passo o que é que eu vou cobrar, tá certo? Então, tudo tranquilo por aí. A mensagem final de modo para vocês é essa aí do Buda, que a mente é tudo, a mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Tudo que a gente pensar, a gente pode conseguir fazer com muito esforço, mesmo nessa modalidade EAD agora que é nova para vocês tinham aulas presenciais, agora não tem por conta da pandemia, trocou o professor, eu estou chegando agora também, então a gente ainda está se adaptando nesse processo, mas tudo aquilo que a gente conseguir fazer, tudo aquilo que a gente pensa, a gente consegue fazer. Então, nunca se esqueçam disso. Vocês tentam, eu acredito, não conheço vocês pessoalmente, só conheço via WhatsApp, via conversas, mas acredito que vocês têm todo o potencial do mundo para que vocês consigam realizar essa prova, tá certo? E a gente se vê no nosso próximo módulo e espero que vocês tenham uma boa prova, um bom conhecimento e qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá certo? Um abraço e até mais.